Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje é o dia 22 de outubro de 2021. Nós estamos aqui, né, no lugar onde a gente sempre está fazendo gravações. E temos hoje aqui conosco o nosso irmão Carlos Jackson e nosso irmão Tiago, né? Vou mostrar aqui os amados irmãos aqui que estão aqui conosco aí para fazer parte dessa mensagem. O nosso irmão Tiago, né? Senhor, graça e paz, meus amados. Nosso irmão Carlos Jackson. E a gente está aqui em um bate-papo, né? Informal, né? Sobre algumas coisas, alguns assuntos da palavra de Deus. Nós tomamos uma sopa, né? Uma sopa de batata andina, né? E uma costela de boi, né? Uma comunhão, uma koinonia. E agora chegou aqui um momento aqui de 10 ou 20 minutos com a palavra de Deus. Eu tenho aqui a palavra de Deus, a gente vai fazer um bate-papo, aqui no livro de Mateus, capítulo 3, e o versículo 10. A palavra do profeta João Batista, ele disse: "E já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo." Mateus, capítulo 3, versículo 10. Meus amados irmãos, nós estávamos dialogando, conversando hoje à tarde, eu conversando com Deus, né, o Espírito Santo, nessa comunhão que a gente tem. Um machado posto à raiz. Eu estava pensando no nosso Senhor Jesus Cristo. Pensando de como o Senhor Jesus, ele fez tudo da forma certa. De como ele meditava na sua palavra, como ele tinha o conhecimento das coisas, como ele era sensível a tudo, né? Nas parábolas, Jesus ele não era um homem cego, alheio, omisso às realidades humanas. Nós observamos ele quando aparece, né, no ápice da sua manifestação messiânica, com 30 anos de idade, porque ele precisava atingir 30 anos de idade. Você vê que quando Jesus ele cura o cego de nascença, a religião da época tenta impedir a anunciação dessa manifestação gloriosa de milagre, que enaltecia Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Deus, e vão até os pais desse cego e tentam promulgar uma lei que impedisse que se falasse desse milagre. E ali os pais daquele cego lhe dizem o seguinte: olha, ele é maior de idade, né? Vocês vão até ele e falam com ele. Ele responde por ele mesmo. Então ali em Israel, a maioridade, né, era 30 anos de idade. Aqui no nosso Brasil, o homem atinge a maioridade com 18 anos. Na nação de Israel, era com 30 anos de idade. Então Jesus ele esperou fazer 30 anos de idade para poder responder pelas suas atitudes diante das leis, tanto leis humanas como leis espirituais, né, da sinagoga, as leis judaicas. E ele com 30 anos de idade, ele se manifesta ao mundo, né? Como Cristo, como Messias, como enviado. Meus amados, o que me chama a atenção nisso tudo é que Jesus ele era um homem de alta sensibilidade. Olha, você já parou para ver as parábolas? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, um problema familiar de um adolescente, um jovem, que de repente resolve pegar a parte da sua herança e imigrar para os prazeres da vida. De onde Jesus tirou essa parábola, né? Será que ele viu isso acontecer na sua juventude, né? No período que ele estudava na escola, ele viu um caso como esse no jornal, algum acontecimento da vizinhança da época, seus pais ou alguns parentes na mesa, jantando ou almoçando e contando esse caso acontecido? Ele fala sobre a parábola do trabalhador, de homens que estavam ansiosos até a última hora do dia sem conseguir trabalho. Ele olha a dificuldade do pai de família, ele é um homem atento, né, às mesquinhezas humanas, atento aos sentimentos humanos, às necessidades humanas. Ele não é um homem alheio às nossas necessidades, que ignora as nossas dores. O próprio escritor de Hebreus disse que nós temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, né? E ele sabe assistir a todos aqueles que vão até ele
com necessidades, com dificuldades, porque ele passou por todo esse processo. Ele teve sede, ele teve tentações no deserto, ele teve necessidades, ele chorou, ele suou gotas de sangue, que já foi comprovado pela medicina que o homem em um alto estágio de angústia, ele soa gotas de sangue, né? E ali estava todo o pecado da humanidade, né? Sobre ele. Então Jesus ele era esse homem de forma íntima, de forma sensível. Chorou ao chegar em Jerusalém e ele observava que as galinhas ali ajuntavam os pintainhos debaixo da asa e ele queria fazer da mesma forma com a sua nação, com o seu povo, né? Ele disse, quantas vezes tentei ajuntar vocês debaixo das asas, como as galinhas juntam os pintainhos, né? Ele era um homem sensível, a mulher sirofenícia vai até ele. Ele diz, mas não é lícito dar o pão, aqui primeiro é para os filhos, né? E aquela mulher disse, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Jesus se maravilhou e disse, que fé, né? Que resposta. Ele era esse homem sensível, atento a tudo ao seu redor. Alguém tentava impedir que as crianças viessem até ele. E ele dizia, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Né? Era esse homem de sensibilidade. Alguém gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém dizia, cala a boca, mendigo, fica calado. E aquele homem gritava mais alto. Jesus, ele para. Ele não é insensível à dor. Ele não é insensível às nossas dificuldades. Ele para e chama, o que queres que eu te faça? Eu quero ver, seja feito conforme a tua fé. 10 leprosos ali, saem no deserto. Jesus não sai correndo porque é uma doença contagiosa. Ele atende a todos. No último momento, ele sentindo dores, pregos na mão, calor causticante, sede. Você sabe que uma ferida de bala, uma facada, um tiro, a pessoa tem uma sede exorbitante, uma coisa terrível, a língua colada no céu da boca, ele debaixo de toda aquela tortura, sem contar com o peso de todos os pecados dos homens sobre ele. Ele, como maldito, pendurado na cruz no madeiro. Ali estava o pecado de Hitler, de todos os fascínoras da humanidade, de todos os Jacks estripadores, Chico Picadinho, de todos os grandes psicopatas. Todos sobre ele. O meu pecado e o seu pecado sobre ele se sentindo indigno, ele se sentindo morto espiritualmente, sendo filho de Deus, ele brada, Pai, Pai Eli, por que lama sabachthani, por que me desamparaste? Ele estava só naquele momento. Mas mesmo assim, diante de toda a dor, ele não é egoísta, ele não é absorvido pelas suas autopiedades, pelas suas necessidades. Ele vê ao seu lado um ladrão que está contribuindo com sua dor ao lado esquerdo, dizendo, salva-te a ti mesmo, blasfemando, caluniando, fazendo sua dor ficar mais pesada no último momento. Mas à direita, um outro ladrão sai em defesa dele. Ele naquele momento poderia ter ignorado tanto um como o outro, já estava preso com pregos na mão, já estava definido a sua morte. Ele poderia ignorar tudo aquilo e fechar seus olhos e continuar focado na missão de morrer, porque para isso ele veio. Eis aí o Filho de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estaria cumprindo a missão dele, mas naquele ato de amor e de sensibilidade, ainda na cruz do Calvário, salva o ladrão à direita. Quando ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós temos que aprender com Jesus. Aqui eu li o texto de João Batista, o profeta, o último profeta, né? Dentro do modelo do Antigo Testamento, a lei e os profetas duram até João, sendo que aqui agora eu estou no ato de profetizar já na nova aliança, que é o predicar a palavra de Deus. Porém, meus amados irmãos, João Batista, ele diz uma palavra muito célebre, que eu estou aqui com os irmãos agora, para nós podermos dialogarmos, de nós não sermos subservientes ao sistema. Nós não podemos nos dar ao luxo de continuar alimentando dentro de nós esquemas pecaminosos. Jesus, ele sendo esse homem que conhecia de todas as coisas, como eu quero aqui enaltecer, ele disse que não se pode colocar remendos velhos em tecidos novos. Será que Jesus ficava olhando a tia, a vizinha costureira,
fazendo um remendo na camisa e pegando um pedaço de tecido velho e colocando no novo, porque vai romper. Não vai funcionar esse tipo de reforma. Nós estamos muitas vezes sendo subservientes a um sistema que nós precisamos cortar esse fornecimento de pecado, cortar a fonte que alimenta o pecado, cortar a fonte que alimenta o mau caráter, cortar a fonte que tem feito a nossa vida produzir aquilo que não agrada a Deus. Em tempos de guerra, algumas nações cercavam aquele povo, aquela nação. Ela era cercada, aquela cidade era sitiada. Salomão me parece que fala isso no capítulo 8, que uma cidade foi cercada e ali não podia as pessoas saírem para comprar suprimento em outras cidades para trazer para abastecer aquela cidade. Os caminhões estavam presos, as carroças, e acabou a comida, acabou a água, e aquela cidade estava sendo derrotada pelas pressões daqueles povos que estavam ao redor, esperando eles morrerem de fome, inanição, de sede. E ali as escrituras dizem que houve um homem sábio que criou uma estratégia ali. Não é sobre a sabedoria do homem que eu quero dizer, mas é sobre suprimir, cortar o abastecimento dos nossos pecados, daquilo que não agrada a Deus. Paulo escreve aos Romanos que os nossos membros do nosso corpo não devem mais servir ao pecado. Nós não precisamos ficar mais subservientes a um sistema, a um sistema religioso, a um sistema familiar, ligado a sangue, a parentesco. Note bem que quando Jesus estava dando um sermão em uma casa, alguns dos discípulos chegaram ali perto de Jesus e disseram: Mestre, aí na porta tua mãe e teus irmãos chegaram. Em outras palavras, aqui está lotado, o fórum está lotado, né? O auditório, né, está lotado, e sua mamãe chegou aí na porta, nós vamos chamar ela aqui para sentar no primeiro lugar aqui na fila. Jesus, ele para aquele diálogo, né? Ele para aquela conversa com aquele discípulo e diz: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Eu tenho que deixar isso bem claro aqui, que o mundo espiritual não tem nada a ver com o progenitor. Jesus olha para Nicodemos e diz o seguinte: quem nasce da carne é carne. Espermatozoide, fecundou, mamãe, período ovulativo, aí nasce Flávio Santana da Silva, um RG, um CPF, um registro na certidão de nascimento. É aquele velho homem, o homem natural. Quando eu tenho conhecimento dos meus pecados através da palavra de Deus, como ouvirão se não há quem pregue? Alguém me pregou e a palavra de Deus, ela veio mostrar que eu sou pecador. Sem lei não haveria pecado. A lei é a descoberta do pecado. Então a palavra, ela me convence do pecado. Eu fico sabendo que eu feri a Deus, que eu amaldiçoei a Deus, que eu feri a Deus com minhas atitudes, fruto da minha ignorância. Eu era ladrão, eu era assassino, eu era viciado, eu era mentiroso, feiticeiro. Eu tinha muitas coisas contra Deus, que eu não sabia, e eu passei a conhecer isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Alguém pregou para mim, então eu me arrependo dos meus pecados. E agora eu passo por um processo de ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo fala isso em Éfesos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 2, Romanos 7, Romanos 6, Romanos 8, a doutrina da graça, da lei, do pecado. Paulo fala à igreja de Colossenses, à igreja de Gálatas, sobre as velhas práticas que nós devemos deixar, sobre aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, porque agora sou novo homem revestido, e o novo homem se renova em verdadeira justiça e verdade. Paulo aos Romanos capítulo 4. Capítulo 5, ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, não com piadas, com gracejos, com conversas que não convêm, mas com santificação, com santidade. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Aí você vê Paulo falando lá em Gálatas que nem a circuncisão nem a incircuncisão é alguma coisa, mas ser sim uma nova criatura. Nicodemos não entende isso, ele fica um pouco perturbado. Jesus disse, tu és doutor e não sabes o que isso significa. Ele pensava que era voltar ao canal uterino de sua mãe, entrar na barriga e depois renascer. O que seria então esse novo nascimento? Esse novo nascimento que agora eu vivo em Cristo Jesus, eu preciso cortar aquilo que alimentava o pecado. Sem lenha não há fogo, sem brasa não há fogo, sem combustível não há fogo. Se meus olhos forem mau, todo o meu corpo será tenebroso. Os meus olhos alimentam o meu corpo, nada entra dentro de mim, senão pelos meus olhos. O que contamina não é o que entra pela boca, porque o que sai pela boca, o que entra pela boca, sai em detritos quando você alivia o ventre. Então o que contamina o homem é o que sai da boca. O que sai da boca, maus pensamentos, prostituições, homicídios, pecados, cobiça. Mas como é que entra? Se não entra com feijão e com arroz, entra pelos olhos. Os olhos é a concupiscência dos olhos, é a janela da alma. Se meus olhos forem maus, os meus olhos serem atraídos pelo mal, o meu coração vai estar cheio de mal. O homem bom tira coisas boas do seu coração. O homem mau tira coisas maus. Como podes tu, sendo maus, falar e fazer coisas boas? Eu preciso interromper esse ciclo vicioso. E a palavra mais importante é esta, que o profeta João Batista nos diz. Aqui no capítulo 3, versículo 10, o machado está posto à raiz. Que palavra célebre! Isso nos leva a um radicalismo no bom sentido da palavra, não com conectações fanáticas ou religiosas, mas de verdade e de sinceridade. Porque se eu corto o caule, vai continuar nascendo mal. Se eu corto mais abaixo, eu vou continuar ainda com a seiva alimentando essa minha vida do velho homem. Então eu preciso irromper em uma atitude de coragem. Eu preciso romper a multidão em uma atitude de renúncia própria. Isto é doloroso, isto é a morte, não do outro, mas a morte de mim mesmo. O meu autossuicídio de me neutralizar a ponto que o apóstolo Paulo fala palavras de uma profundidade muitas vezes inexplorada pelas mentalidades superficiais da religião. Quando Paulo abre a boca e diz, não vivo eu. Amados, isso vai muito além de Freud. Isso vai muito além do Deus de Spinoza, filósofo, onde ele diz não sorrir, não chorar, mas compreender. Isso vai muito mais além que Marcuse, muito mais além que Jean-Paul Sartre, muito mais além dos pontos de interrogações de Milíade, muito mais além de Soren Kierkegaard, Sócrates, Platão, René Descartes, ou até mesmo do construtivismo de Jean Piaget e Vygotsky. Isso vai muito mais além, porque ele disse, não vivo eu. Qual é o caminho? Qual é o processo de nossa vida, na nossa caminhada, para chegarmos ao pico do monte, para chegar à meta de não mais termos a dor da ingratidão ou da gratidão, chegar a um ponto de neutralidade, de que tanto faz eu ter como não ter, tanto faz a morte como a vida, tanto faz na dor ou na alegria, tanto faz eu estar trabalhando ou desempregado, eu atinjo um ponto de neutralidade e equilíbrio, a ponto que eu não estou mais vivendo
e uma outra pessoa passa a viver em mim, e eu passo a dar os frutos dela, e quem seria mais do que Jesus Cristo na sua vida e na minha vida? Como nós podemos chegar a essa posição? 1 ano, 2, 3 anos de meditação transcendental em cima do pico do Monte Everest, em Nepal, ou em qualquer outra montanha, Nepal, Monte Everest, lá na China, no Japão, meditando, atingindo o Samsara, o Nisei, o Sansei, atingindo o domínio através da yoga. Será que é esse o processo que Jesus nos ensina? Ele não precisaria morrer na cruz, eu me realizaria. O processo ele é muito longo e o inimigo de minha alma e de sua alma, ele quer retardar esse processo quando ele tira a sua atenção de você para o outro. O outro passa a ser o problema, a ser tratado. A roupa do outro, o jeito do outro, o modo vivendes do outro, a sociedade, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, é isso que é um empecilho e nós sabemos, nós que queremos a verdade, nós que queremos nos rasgar por dentro, nós que queremos realmente a verdade intrínseca, nós que queremos um encontro real daquele homem que no caminho de Damasco raia a luz, ele cai, ele se levanta e ele diz: quem é Senhor? Senhor, senhorio, Senhor, tu és Senhor, letra maiúscula, eu sou teu escravo, quem és? Dê a ordem, eu agora, quem és tu? Eu sou Jesus. É esse encontro real, fora da teologia dogmática, da religiosidade denominacionalista, das campanhas que enaltecem a mediocridade das suas e das minhas necessidades físicas, humanas, coisas que o próprio Senhor Jesus disse que nos acrescentaria cotidianamente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas cotidianamente. Aquilo que eu preciso, o pão nosso de cada dia me dê o mês todo. E fica aquele pão na prateleira todo endurecido e bolorado. Porque eu não acredito que Deus ele pode prover o pão de amanhã. Então eu tenho que pedir o pão do mês todo, do ano todo. Mas ele me ensina a confiar plenamente nele, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É impossível eu ter uma vida espiritual saudável, em progressão a Deus, se eu vivo preocupado. Não é ocupado e não é desocupado. É ocupado antes do tempo. Marta, Marta, tu estás atarefada e preocupada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária, e tua irmã Maria já está aqui, quedada-se aos meus pés, porque escolheu a melhor parte. Não é errado você estar na cozinha providenciando o alimento, mas em primeiro lugar buscai o reino de Deus, mas não só o reino de Deus, a justiça do reino de Deus. E aí nós vamos vivendo uma reunião medíocre, uma reunião pobre, um evangelho pobre, um evangelho sentimentalista de que eu vou lhe dar a tua vitória, você vai ser vitorioso, você vai ter prêmio, você vai ter carro, você vai ter casa. Mas para que eu quero tudo isso? Isso não me ajuda em nada. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de comida, eu não preciso de casa, eu não preciso de nada. O que é que eu preciso? Eu preciso de contentamento, de agradecer o que eu tenho. Tendo o que comer, o que vestir, estamos com isso contentes. E aí agora vem João Batista e dá a palavra célebre para encerrar essa meditação. Eu preciso cortar o suprimento. Em uma guerra, eu quebro as pontes, porque a ponte vai impedir de chegar ao suprimento.
Qual é o suprimento do teu pecado? É a mulher que tu olha na rua? O primeiro olhar foi uma coincidência. Ela passou, a moda das prostitutas, ataviada, como está lá escrito no livro de Provérbios, uma mulher saiu à moda das prostitutas. Ela quer mostrar as nádegas, ela aperta o cós, ela tira o cós, detalhes de estilistas. O homem quer mostrar o peito cabeludo para despertar um sentimento sexual em uma mulher. Ele desabotou a camisa, ele malha o bíceps, o peitoral, as coxas. Tem gosto para tudo. Tem gosto para todo tipo de coisa na área sexual. E aí a primeira vez que eu olho para aquela mulher foi uma coincidência, mas eu notei os nuances do corpo dela sexualmente atrativo. Mas foi uma coincidência. Eu viro o rosto e agora vou me policiar para não olhar de novo, porque o segundo olhar entrou ativamente a concupiscência dos olhos. E aí, todo aquele que olha para uma mulher e deseja ela, comete adultério com ela. Por que comete adultério? Eu não fui copular com aquela mulher porque eu não pedi para ir para o motel com ela. Por vergonha, por questões, N questões, recebeu um não, por questões de conduta moral, um nome a zelar. Talvez se eu estivesse em uma outra cidade onde ninguém me conhecesse, pode ser que desse certo. Se eu vivo para uma religião, se eu vivo para o panótico das pessoas que estão ao meu redor, em uma coletividade do grande Big Brother, me vendo as câmeras, então a minha ídole é perfeita, mas é mentira, eu sou um prostituto. Mas as pessoas restringem as minhas atitudes, todos veem todos, todos olham todos, todos vigiam todos. Então, o primeiro olhar, eu não fui para o motel com ela, porque talvez até ela quisesse ir para o motel comigo, mas não houve uma oportunidade. Mas para Deus isso foi computado como adultério. Porque a depender de mim, eu estaria com ela na cama. Só não estou porque ela disse não, ou porque eu não tive coragem de flertar e fazer uma proposta a ela. Mas para Deus isso foi computado como adultério, porque na verdade foi. Eu olhei para ela e disse, se eu estivesse com ela na cama hoje à noite. Para Deus, aquilo não se consumou porque dependia dela e ela não quis, ou eu não tive coragem de fazer a proposta. Mas ao que dependesse de mim, eu já copulei com aquela mulher. Então quem olha para aquela mulher e deseja, já cometeu o adultério com ela. É assim que funciona. Então eu preciso estipar esse mal. De onde vem essa fonte? Vem das revistas pornográficas de infância, cenas, filmes, atitudes, palavras ou diálogos com um amigo, onde o apóstolo Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso vai vir como gangrena, e Paulo diz que tem palavras de homens que são como câncer, que é preciso tapar a boca deles, que vão de casa em casa e fazem um câncer, uma gangrena, uma ferida. Eu preciso cessar esse abastecimento do pecado. Eu dei o exemplo do adultério, que eu sou um homem, de cobiçar uma mulher, mas traga para todas as áreas da sua vida. Talvez o seu problema seja dinheiro, seja roubo, seja a língua, seja mentir contra alguém, não é? Seja mentira, seja roubar alguém, alguma coisa que você vê, né? Falar mal da pessoa. Existem pecados que são pecados que você acha que é mínimo, mas que faz uma desgraça, uma destruição na sua vida espiritual. Isso vai impedindo a sua ascensão. Então eu preciso romper agora contra tudo isso. E aí agora vem João Batista e disse, o machado está posto na raiz, no centro do problema. Jesus disse, limpa o interior do copo e o exterior estará limpo. A limpeza é de dentro para fora. Os fariseus limpavam de fora para dentro, era apenas uma reforma. Vocês estão brancos, mas são sepulcros caiados. Cal é uma tinta barata, né? Não é nenhuma tinta souvenir aí, epox, a base de acetilato, uma tinta cara que você lava ela. É um cal barato, porque a vida falsa é uma vida fácil. A vida de uma pessoa falsa, de um hipócrita, de um religioso, é uma vida fácil. Parece que é difícil a vida de uma regra, de um radicalismo fundamentalista, né?
um radicalismo fundamentalista. Ali a pessoa não pode mostrar o rosto, não pode isso ou aquilo, né? A lei seca, não pode beber, não pode isso ou aquilo. Isso é fácil, conduta moral é fácil. Qualquer exército, qualquer religião, a pessoa fica metódica ali. Difícil é amar. Difícil é o domínio próprio. Difícil é suportar o fraco. Difícil é liberar perdão. Difícil é purificar o coração. Jesus disse que o sacrifício para mim é um coração quebrantado, um espírito contrito. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aí ele olha para os fariseus e disse: vocês são sepulcros caiados, pintados de cal, tinta de R$1, R$2 o quilo. Por dentro é branco, é bonito, mas por fora é branco, é bonito, mas por dentro é cheio de morotó mesmo. Morotó, bicho está comendo aí dentro, bactéria apodrece tudo ao seu redor. Então é preciso eu partir para cima de mim. E o que é o que o diabo faz? O que é que o inimigo teu inimigo faz? Ele nos ludibria e mostra que o outro é o inimigo. O outro é um impedimento para a minha ascensão. É mentira. O outro apenas tem um cisco no olho. E o que é que eu tenho no meu? Uma trave. As proporções sempre é vista em mim. Porque quando eu estou atingindo a perfeição, eu não exijo a perfeição de ninguém, porque cada um tem a sua temperatura e tem o seu tempo pré-estabelecido por Deus. Aquela medida de irmãos, de perfeição a que chegamos, nela continuemos. Eu xingava, não xingo mais. Aquela medida está agora aqui. Na medida de perfeição a que chegamos, nela caminhamos. E eu vou seguindo. Salomão, ele fala que o justo é como a luz da aurora, a luz do sol, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Fica com esta palavra, amados. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Produza bom fruto. O machado está posto à raiz. Eu quero apresentar para você o machado. Usa esse machado não contra o outro, contra si mesmo. Você vai crescer, você vai se desenvolver e você vai evoluir. Eu não digo que eu já tenho alcançado. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, prossigo para as coisas que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, de Cristo em Deus. Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. E eu quero aqui ler para os irmãos. Aqui, capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já alcancei a salvação. Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que profundidade, vocação celestial. Aí eu tenho que vir depois aqui esmiuçar isso. Você sabe o que é a vocação celestial? Prossigo para o alvo pelo prêmio. Que prêmio? Da vocação celestial. De quem? De Deus. Em Cristo Jesus. Pois que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se sentimos alguma coisa de modo diverso, você está sentindo alguma coisa diferente, um pecado, alguma coisa impedindo, se você sente diferente alguma coisa, Deus te revelará. Você não está buscando a verdade, Ele não te deixa enganado, Ele vai te revelar as áreas da sua vida que precisam ser cortadas, estipadas, arrancadas. Salmista Davi, no Salmo 51, ele diz assim: expulga-me dos erros que me são ocultos. Que maravilha! A sala do expurgo está lá no hospital, é onde fica o grosso da imundícia. O expurgo,
pedaços de feridas, de tumores arrancados, onde faz a especiação, né? A limpeza. Expurgar é uma palavra de alta profundidade, é uma limpeza profunda. E aí Davi ele diz, expurga-me dos erros que eu nem sei que tenho. Senhor, me purifica de um erro que eu não conheço. Você tem algum erro que você não sabe. Mas eu estou vendo. O escritor de Hebreus diz, exorte um ao outro pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. O soberbo, você não pode exortar ele. A doutrina da exortação um ao outro é algo saudável para a igreja. Exortai-vos uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, verso 1, ele diz, você que chama seu irmão a atenção, que exorta ele com mansidão, tendo cuidado com você mesmo, para não ser tentado a pecar o erro que você chamou a atenção. Porque quando eu digo para você, não adultere, quando eu virar a esquina ali, o inimigo vai colocar alguém para me adulterar. E se eu adulterar, essa palavra que eu preguei para você, ela não tem poder de salvar você, nem de salvação. Porque o Espírito Santo não pode operar em um testemunho de mentira. Por isso que o apóstolo Paulo diz que na presença de Deus e de Deus ele falava a verdade. Que nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Então aqui ele diz, se há alguma coisa diversa, Deus revelará. Mas naquela medida de perfeição que já chegamos, nela prossigamos, não vamos retroceder. O justo é como a luz da aurora, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã está em um brilho, daqui a pouco o sol cai para 6 da manhã, de meio-dia ele retorna para 10 da manhã, não, é como a luz do sol que vai brilhando, brilhando, até atingir o meio-dia, onde o sol atinge o seu fulgor maior. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Deus não dá graça ao humilde, ou perdão, ao soberbo, porque o soberbo ele não quer ser exortado. Ó, meu irmão, quem é você para me exortar? Você está fazendo coisa, não importa o que eu estou fazendo de errado. A palavra que eu estou lhe dizendo é essa. O humilde vai acatar, vai aceitar. Bem-aventurado aqueles que a si mesmos se humilham, porque serão exaltados. Se nós não tivermos a visão do evangelho, da pureza, da santidade da palavra, nós vamos estar entrando por desembaratórios da insensatez, das campanhas, das religiosidades, da vida vazia que nós estamos vendo, da banalidade de um evangelho que diz que é evangelho, mas não é. E a gente vai se contaminando, e a mentira, depois de falada 10, 20 vezes, vira verdade, vai se perdendo a essência, vai se perdendo as atitudes, vamos vivendo uma vida acomodada, quando nós devemos pegar a navalha e nos cortarmos. Não a navalha de Baal, não a navalha dos falsos profetas, mas a espada de 2 gumes que corta tanto você como a mim. Ora, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia. Disse o apóstolo Paulo. Então que nós possamos pegar esta palavra e cortar a fonte que nos abastece. Rios de água viva fluirão dos nossos interiores. A palavra pura, a palavra santa. Eu quero deixar para terminar uma palavra célebre para todos vocês, meus irmãos. E ao irmão Tiago, o irmão Carlos Jackson, que aqui juntamente estão orando, intercedendo, e sendo alimentados juntamente comigo com essa palavra que vem do alto. E eu quero deixar aqui para vocês o Salmo 119, que diz assim: bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos do Senhor. Tu ordenaste os teus preceitos para que fossem diligentemente observados. E aqui ele diz, no versículo de número 9, como purificará o jovem o seu caminho? Como? Ele responde, obedecendo e andando de acordo com a tua palavra. De todo o meu coração tenho-te buscado.
Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E encerro com esse Salmo 101 e o versículo de número 1. O Espírito Santo me remota ao início da minha fé, quando comecei a ler a palavra e a lutar contra mim mesmo, porque eu não queria uma briga fácil no ringue. É fácil dar murro no outro. O apóstolo Paulo disse: eu não dou murro no ar. Eu não luto sem conexo, atacando pessoas que não tem nada a ver. Eu sou o mal. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Senti as vossas misérias, lamentai, chorai ao sentir quem você é. E humilhe-se debaixo da mão potente de Deus, que te exaltará ao seu tempo certo. E eu passei a entender que no ringue, o meu oponente não era João, Maria, nem Rogério, nem Pedro. Que o meu oponente não era o diabo, nem os demônios. Que a minha luta era contra mim mesmo. E eu abracei a palavra de um homem Moscou, general em tempos de guerra. E lá com uns 14 anos, 15 anos, eu decorei essa palavra que trago comigo. Mais depressa se vence o inimigo de fora, se dentro de si mesmo o homem não está em guerra. E eu deixo aqui essa palavra do Salmo 101 e o versículo que diz assim: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, isso não se apegará a mim. Longe de mim estará o coração perverso, não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. O que usa de fraude não habitará na minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos buscarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Sobe no ringue, luta contra você mesmo e põe o machado à raiz. Põe o machado à raiz. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Se esse vídeo falou ao seu coração, não temos nenhum intuito a não ser a edificação da igreja. Compartilhe em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe pela sua palavra ministrada ao seu coração. Muito obrigado.